Olá, nesta edição vamos mostrar o funcionamento da Vara Única da Justiça Militar. Você vai ver também, Tribunal lança projeto Justiça de Portas Abertas. Egressos do sistema prisional aprendem profissão e ganham a chance de recomeçar a vida. E Poder Judiciário visita obras de construção de novo centro socioeducativo em Fortaleza. Voltar ao convívio social após anos de prisão é um desafio para todos os apenados. Entre as principais dificuldades está conseguir um emprego para recomeçar a vida. Pensando nisso, o Poder Judiciário Cearense e a Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania assinaram um convênio para implantar o projeto Justiça de Portas Abertas. O Fórum Clóvis Bevilacqua, em Fortaleza, foi o primeiro a receber apenados e egressos do sistema prisional, encaminhados pelo projeto Justiça de Portas Abertas. Desde o início de maio, 10 pessoas estão trabalhando nos setores de arquivo e digitalização. A intenção é expandir o número de beneficiados. A gente também queria partir para dar o exemplo, dar o primeiro passo, o exemplo de receber essas pessoas na nossa própria casa, demonstrando assim não só a vontade de inseri-lo no mercado de trabalho, mas mostrando que nós também estamos de portas abertas para recebê-los aqui. Somado a isso, veio a necessidade que o Fórum começou a apresentar de falta de pessoal para a questão da digitalização de processos, especificamente recursos físicos, que precisam ser remetidos ao tribunal, e também o setor de arquivo, por estar superlotado, não tínhamos mais onde colocar tanta documentação e começou-se a pensar na possibilidade de descartes, e para isso também precisava de material humano. A nossa perspectiva é que até o final do ano nós tenhamos 50 apenados trabalhando no Poder Judiciário. No dia 13 de maio, a presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale, e o secretário da Justiça e Cidadania, Hélio Leitão, assinaram um convênio para ampliar o projeto. Segundo a desembargadora, o tribunal vai colaborar no que for preciso para viabilizar a ação. É um momento de grande importância porque nós estamos preocupados com a ressocialização, reabilitação daqueles apenados para a sociedade, numa nova oportunidade. É o Tribunal de Justiça estreitando os laços com o Poder Judiciário, do Poder Judiciário com o Executivo e com a sociedade, que é o nosso fim. Isso concorre para a elevação de sua autoestima, isso concorre para a reconstrução da sua personalidade, isso concorre para dar-lhe alguma renda e reconstruir também a sua dignidade. A Secretaria da Justiça e Cidadania, com muita satisfação, se agrega a esse projeto, selecionando e encaminhando os egressos, as pessoas que passaram pelo sistema penitenciário, ajudando na remuneração. De acordo com o convênio, o TJCE fica responsável pela avaliação jurídica do comportamento dos apenados e pela adequação do regime da pena, além da seleção e encaminhamento ao trabalho, acompanhamento psicossocial e promoção de capacitações. A assinatura do convênio contou com a presença da vice-governadora do estado, Isolda Sela, dos idealizadores do projeto, juízes Luciana Teixeira e César Belmino, e da equipe de psicólogas e assistentes sociais das varas de execuções penais. Para a vice-governadora, a iniciativa é de grande responsabilidade social. O trabalho é algo fundamental na recuperação, então eu vejo como um projeto assim desse nível, de grande responsabilidade social, e o nosso grande desafio hoje é expandi-lo, agregar mais gente, mais forças, para que nós possamos tratar cada vez com mais dignidade as pessoas que se encontram nessa condição de cumprir pena na justiça. Eu acho ótimo, porque estão acreditando na gente, que a gente vai mudar, não estão com preconceito, e está abrindo as portas, e nós estamos sendo a vitrine desse projeto para abrir mais portas para outros assistidos que estão lá no sistema. Está sendo uma oportunidade muito boa, onde vai trazer oportunidade a outros apenados e uma porta aberta, para a gente que já passou pelo sistema, e estamos mudando a nossa vida, procurando uma oportunidade como cidadãos de bens. O projeto Reconstruir é outra iniciativa do Tribunal de Justiça que tem mostrado a importância do trabalho na ressocialização.
O cenário é um dos mais procurados por turistas que visitam o Ceará. É na Praia do Cumbuco, a poucos metros do mar, onde Williams da Silva está reconstruindo a vida. Depois de passar 6 anos cumprindo pena em regime fechado, ele voltou à liberdade e conseguiu o primeiro emprego com carteira assinada. Alegre como uma criança, Williams conta que o dia 6 de outubro de 2014, quando começou a trabalhar, foi o início de um sonho. Aqui eu encontrei uma nova maneira, uma nova maneira de viver, Aprendi novamente a responsabilidade, compromisso, ser pontual com meus objetivos, E estou muito feliz. O Williams trabalha na betoneira, onde são feitos concreto e argamassa para a obra. Antes era servente de pedreiro, mesma função desempenhada por Moacir de Jesus Silva. Ele cumpre pena no regime semiaberto e também foi beneficiado com o emprego. Aos 32 anos, o servente quer se tornar exemplo para os 3 filhos. Quero que eles venham aprender, entendeu? Em nome de Jesus, Primeiramente, coisas boas com o pai, Entendeu? Porque quando eu chego lá em casa, que é o filho da minha esposa, Quando eu estou trabalhando com artesanato, está me ajudando, está prestando atenção no meu trabalho, entendeu? E graças a Deus é muito apegado a mim. Eu dou muitos conselhos a cada um deles, apesar de ser pequeno, entendeu? Sempre eu digo para eles, tá entendendo? Coisas boas. Moacir de Jesus e Williams estão entre os egressos do sistema penitenciário e cumpridores dos regimes aberto e semiaberto beneficiados pelo projeto Reconstruir. Idealizada pelos juízes Luciana Teixeira e César Belmino, a iniciativa ganhou o apoio do Tribunal de Justiça do Ceará, que em julho do ano passado firmou parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Se a gente não fizer algo de novo, não apresentar nenhuma oportunidade, nós estamos praticamente assinando o retorno dessas pessoas à prática de novos crimes. Então, isso nos angustia, não só como juiz, mas acima de tudo como ser humano, como cidadão. E isso foi que nos motivou a querer criar alternativas para dar oportunidade a essas pessoas que querem ter essa oportunidade. O Sindicato da Construção Civil contratou um assistente social que acompanha os apenados nos projetos, no canteiro de obra especificamente e no próprio Recursos Humanos da construtora. E o próprio Poder Judiciário Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, tem 2 assistentes sociais e uma psicóloga que acompanha também o desenvolvimento desse projeto e o desenvolvimento do próprio apenado. Assim você não apenas ajuda a construção civil a construir prédios, mas também você ajuda um apenado, um cidadão que um dia praticou um delito, a reconstruir sua vida e seguir em frente. Simone Figueiredo, gerente de gestão de pessoas de uma das empresas parceiras, conta que a experiência tem sido positiva. A gente está efetivamente hoje com 4 profissionais. Como a gente está entregando 10 obras para o mercado e eu estou começando mais outras 6, a gente está apostando em cada 6 obras dessa, mais 2 vagas para o projeto. Até porque as pessoas que hoje estão aqui dentro estão nos mostrando que podem, que fazem a diferença, que são comprometidos, que são envolvidos. Então nós estamos muito satisfeitos. Então a tendência realmente é a gente pegar essa mão de obra. O desempenho de Williams e Moacir surpreendeu o engenheiro Danilo Arruda. É um programa novo para a gente, então a gente não sabia como é que eles iriam se comportar nesse novo ambiente, serviços que antes não tinham desempenhados, mas eles realmente fizeram o que tinha sido proposto para eles fazerem. E fizeram muito bem, a gente está acompanhando isso, tem os mesmos deveres, os mesmos direitos de todos os outros colaboradores nossos. Neste outro canteiro de obras, no bairro de Fátima, em Fortaleza, encontramos mais um beneficiado pelo projeto Reconstruir. Pablo Luziandro de Jesus trabalha há 7 meses como servente de pedreiro. Aos 37 anos de idade, mais de 10 passados dentro da prisão, ele comemora a conquista do primeiro emprego formal. Nossa, eu não consegui nem dormir, porque eu nunca tive, eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Você pretende continuar trabalhando assim, em construção? Com certeza. Eu pretendo trabalhar, pretendo crescer, pretendo mudar de profissão. Estou trabalhando para isso, para crescer, dar mais orgulho à minha família, O engenheiro Paulo Estevão acompanha o trabalho de perto e reconhece o esforço de Pablo. O Pablo, como ele tem essa vontade de crescimento, ele demonstrou que realmente
quer aprender, quer crescer, então ele é um forte candidato para a gente colocar em outra função, né? Como, por exemplo, ele pode trabalhar de pedreiro, ele pode ser um eletricista, pode ser um bombeiro hidráulico, né? Então o Pablo, logo, ele já vai para outra função. A gerente de recursos humanos da empresa, Leidiane Dantas, ressalta que Pablo tem os mesmos direitos e deveres dos outros 70 colaboradores da obra. Eles são tratados totalmente iguais, nossos colaboradores, com todos os direitos assegurados, com todos os benefícios, e eles têm realmente cumprido todas as normas, as regras que nós temos implantado, segurança do trabalho, normas internas de direitos e deveres, eles são tratados iguais. Atualmente, 21 construtoras de Fortaleza e região metropolitana fazem parte do projeto Reconstruir. Nessa terça-feira, dia 19 de maio, todas foram agraciadas com o Prêmio de Responsabilidade Social do Poder Judiciário, uma forma de reconhecer essa parceria que está beneficiando cerca de 40 pessoas. E a meta do Poder Judiciário é de que até o final deste ano, outros 60 recuperandos tenham oportunidade de trabalho na construção civil. É dessa forma, criando mais vagas no mercado formal, que os idealizadores do projeto acreditam ser possível reduzir a reincidência no crime. Os empresários também apostam nisso. O nosso setor, como sendo um dos maiores empregadores do Brasil, tem a obrigação, né, de colaborar com o Estado, com a Justiça, para colocar essas pessoas novamente, né, no rumo da vida. E o trabalho realmente, ele dignifica as pessoas, dá dignidade, dá cidadania. No próximo bloco, a gente fala sobre o funcionamento da Vara Única da Justiça Militar. A situação de crianças e adolescentes em situação de acolhimento foi tema de reunião no Tribunal de Justiça do Ceará. O encontro foi conduzido pela presidente do TJCE, desembargadora Iracema Vale. A magistrada recebeu a primeira-dama do Ceará, Onélia Leite Santana, para debater ações voltadas a meninos e meninas que vivem nos abrigos. Onélia Leite revelou ter ficado preocupada com o tema após visita à Casa Abrigo e ao Tia Júlia, instituições mantidas pelo Estado. A primeira-dama ressaltou a necessidade de atuar em parceria com o Poder Judiciário para garantir um lar a essas crianças. Nosso objetivo aqui nessa reunião é unir forças para agilizar esses processos de adoção. Estive no abrigo Tia Júlia, estive na Casa Abrigo e fiquei, me tocou muito quando eu vi aquelas crianças ainda em abrigos, Então, assim, essas crianças é necessário que estejam com a família, com o pai, com a mãe. A primeira-dama se comprometeu a disponibilizar equipe multidisciplinar por meio da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. O grupo, formado por psicólogo, assistente social, pedagogo e profissional do direito, vai trabalhar no Fórum Clóvis Bevilacqua e na Casa Abrigo para agilizar processos e facilitar o retorno ao convívio familiar, seja por meio de laços biológicos ou por meio da adoção. Não é interessante que uma criança como eu tenho, que chegue aos 10 anos, permaneça numa unidade de acolhimento até os 16, quando há plena possibilidade do retorno à família. Quando não puder ser ao pai e à mãe, nós estamos para a família ampliada, ao tio, a um parente próximo e que ame essa criança e tenha condições psíquico e econômicas para mantê-lo. A adoção seria o último caso? A adoção sempre será a última medida. No dia 19 de maio, magistrados da Justiça Cearense foram ao bairro Canindezinho para acompanhar as obras de construção do novo centro socioeducativo. Participaram da visita a desembargadora Vilauba Lopes, que está à frente da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça, o juiz da Quinta Vara da Infância e Juventude de Fortaleza, Manuel Clístenes, e a defensora pública Andréa Rebouças. Segundo a desembargadora, a construção do novo centro vai ajudar a reduzir a superlotação das instituições socioeducativas. Na hora que você interdita um centro ou você remaneja, adolescentes deste centro para outro, aquele que vai sendo esvaziado fica com condição de haver, toda uma reestruturação,
toda uma manutenção, porque os centros que estão superlotados, eles estão muito depredados. A previsão é de que o Centro Socioeducativo do Canindezinho fique pronto até o final do ano. A unidade terá capacidade para receber 90 jovens e vai contar com dormitórios, salas de aula e espaço para cursos profissionalizantes, além de refeitório, quadras esportivas, anfiteatro e centro ecumênico. O juiz Manuel Clístenes ressaltou a maior parceria entre os poderes executivo e judiciário para a melhoria do sistema socioeducativo do Ceará. Nós já tivemos 4 reuniões, né? 3 no Palácio da Abolição e 1 no Tribunal de Justiça. Essas 4 reuniões para tratar desses problemas, né? Nessas reuniões houve um avanço muito grande, né? Aqui é uma prova de avanço, porque esse centro estava parado. Até o começo do ano, até a data da primeira reunião, esse centro aqui estava parado. Então ele passou a, vamos dizer, a ser reconstruído, a terminar a construção dele. Além dele, outros 2 estão em construção no interior do estado, né? E tem outros 2 centros em estudo, né? E tem 3 centros em reforma. A Vara Única da Justiça Militar tem atribuição específica para atuar em processos de crimes militares no primeiro grau de jurisdição. No Ceará, a unidade funciona no Fórum Clóvis Bevilacqua e fica sob a responsabilidade de um juiz de direito. Para falar sobre a organização e a estrutura da Justiça Militar Estadual, nós convidamos o juiz Roberto Bulcão, titular da Vara. Seja bem-vindo. Obrigado. Doutor Roberto, a Justiça Militar está prevista na Constituição Federal? Está sim. A Constituição Federal ela prevê a organização dos poderes da República e, dentre os poderes da República, o próprio Judiciário. E tem uma seção própria da Constituição onde ela trata dos tribunais e juízes militares. Nessa seção, ela, quando trata disso, trata dos tribunais militares e juízes militares da União. Enquanto do Estado, que é o nosso caso aqui da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Ceará, sediada em Fortaleza, ela está já tratada em outra seção, que é dos tribunais e juízes estaduais, da Justiça dos Estados. Então, tem no artigo 125 da Constituição, tem 3 parágrafos onde ela trata da organização e competência da Justiça Militar no Estado. E quais as atribuições do juiz? Na Vara Militar Estadual, o juiz tem a atribuição e competência de julgar os processos dos crimes militares, tanto próprios como impróprios, e também competência civil, né, de julgar ações contra atos disciplinares. Algumas decisões disciplinares que, quando se pede impugnação, ela vai para a Vara da Justiça Militar. Qual a área de atuação da Vara da Justiça Militar instalada no Fórum Clóvis Bevilacqua? A competência da Vara Militar do Fórum Clóvis Bevilacqua é de todo o estado do Ceará. Então, os crimes militares, por exemplo, crime militar praticado, vamos dizer, na cidade de Jati, comarca de Jati. Se for crime militar, o processo vem para a Vara Militar aqui do Fórum Clóvis Bevilacqua e será processado e julgado aqui na Vara, que é a Vara Única, só tem ela para o Ceará todo. Ou seja, não são só os crimes que foram cometidos por militares em Fortaleza, né? Não, todo estado, Jati, vamos dizer, Sobral, qualquer cidade do estado do Ceará, se tratando de crime militar praticado por policial militar ou bombeiro militar, será processado e julgado na Vara Militar aqui do Fórum Clóvis Bevilacqua. E que tipo de crimes são de responsabilidade da Vara Única da Justiça Militar? Bom, a Vara Militar ela tem a competência de julgar os crimes militares, isso na competência criminal. São os crimes militares próprios, que são aqueles crimes militares que são tipicamente militares, que só são previstos no Código Penal Militar e só podem ser praticados por militar, que seriam os crimes de, vamos dizer, um extravio de arma de fogo, um crime de deserção, crime de desrespeito a superior, violência contra superior, então contra subalterno. São crimes militares próprios e esses são da competência da Justiça Militar. Como também os crimes militares impróprios, que são aqueles que são previstos no Código Penal Militar, mas tem um correspondente no Código Penal comum, tipo furto, o roubo, o homicídio, a lesão corporal. Esses também são previstos no Código Penal Militar e, quando praticados, também são, por militares, são da competência para julgar da Vara Militar. Um militar que, durante uma operação normal da polícia, ele mata uma pessoa durante uma operação,
Ele é julgado por aquele homicídio? É, julgado pelo homicídio, mas aí tem uma ressalva na Constituição da República de que, nesses casos, homicídio doloso, eles serão julgados na vara do júri. Se for na capital, vara do júri, nas comarcas que tiver vara do júri instalada, também vara do júri, e nas comarcas do interior será vara comum, mas seguindo o procedimento do júri, desde que sejam julgados pelo tribunal do júri. E se for homicídio culposo? Culposo, vara militar. Ah, tá. Então, somente se for um homicídio que comprovadamente tenha sido com intenção, é que vai para uma vara... Os dolosos que com intenção, eles são julgados pelo tribunal do júri. A reforma do Poder Judiciário brasileiro ampliou a competência da Justiça Militar nos estados. Que mudanças foram essas? Na verdade, o que acontece com a emenda constitucional Reforma do Judiciário, ela trouxe uma nova roupagem, a competência da Justiça Militar. Na ampliação, que a gente pode dizer, ela ampliou para trazer para a Justiça Militar o que não tinha antes, que nós julgávamos na vara militar somente processos criminais, processos cíveis, né? Então são aqueles atos, as ações que tentam impugnar decisões administrativas, punitivas, como demissão, expulsão. Então essas decisões, quando um policial pensa e pretende impugnar tais decisões, ele entra na Justiça Militar com ação cível. Então essa foi uma ampliação da competência da Justiça Militar. E como se dá a relação da Justiça com os órgãos de segurança pública, como Polícia Militar e os bombeiros? A relação é harmônica, como deve ser, a relação entre instituições, e sempre de cooperação também. A gente busca a cooperação, porque a própria Justiça Militar é formada também por integrantes das forças policiais e do bombeiro. Então a gente tem que ter uma relação de cooperação, uma relação de respeito, de harmonia, e assim a gente trata, e assim a gente é tratado por essas instituições. A gente faz agora um breve intervalo. A entrevista sobre as funções da Vara Única da Justiça Militar continua no próximo bloco. Até já! Estamos de volta do intervalo. O tema da entrevista de hoje é a Vara Única da Justiça Militar do TJCE. O nosso convidado é o juiz Roberto Bucão, titular da unidade. Doutor Roberto, como é composto o Conselho de Justiça? Existem dois tipos de conselho na Justiça Militar. O Conselho Permanente e o Conselho Especial. O Permanente é aquele conselho que ele é formado para julgar os praças, que são aqueles soldado, cabo, sargento, subtenente. Então esses conselhos, o Conselho Permanente, ele funciona por 3 meses, ele tem uma duração de 3 meses, e ele é formado por 4 oficiais, e mais o juiz presidente, que é o juiz titular da vara militar, que sou eu. E o outro conselho, que é o Conselho Especial, formado especificamente para um processo, é para julgar algum oficial, ou seja, de tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. E quem preside o conselho? O juiz da vara militar. O titular em respondência, mas o juiz de direito da vara militar. Nos dois casos? Tanto no Conselho Permanente como no Especial. Só que no Conselho Especial, só para esclarecer, que é aquele que é instalado para julgar um oficial num ato específico, num crime específico, esse conselho é formado por 4 oficiais também, além do juiz de direito, e tem que só destacar que esses 4 oficiais têm que ser de um posto superior ou patente superior ao oficial que está sendo julgado. Entendi. E, doutor Roberto, como se dá a questão hierárquica em relação ao réu? Não tem nenhuma dificuldade, tanto que eu falei no momento anterior que quando é um oficial que está sendo julgado, sempre um posto ou patente superior. Ou seja, um major vai ser julgado por tenentes-coronéis ou coronéis. Então, um capitão será julgado por major, ou então por tenente-coronel ou coronel, então não tem problema. E os praças serão julgados por conselho permanente, que é formado só de oficiais. Então, não tem problema nenhum na questão hierárquica, no sentido da instituição militar. E no caso já de um julgamento de um coronel, por exemplo? Sempre de alguém, um coronel mais antigo, por exemplo, um coronel já de último posto, no topo da carreira. Às vezes até você tem que chamar coronéis da reserva que sejam mais antigos que ele. Chama da reserva para compor o conselho. Em que casos ocorre o julgamento colegiado? Nesses casos de crimes militares próprios ou impróprios, desde que, no caso do crime militar impróprio, vamos dizer, um furto, uma lesão em que a vítima é um civil, nesses casos o juiz de direito julga sozinho, é o julgamento singular. Nos demais casos, onde o crime militar próprio, vamos dizer, abandono de posto, policial que sai do seu posto de serviço sem autorização, ele é julgado pelo conselho, pelo colegiado. Num crime, numa lesão de um policial contra outro,
Nesse caso, também ele é julgado pelo Conselho. Agora, se a vítima de uma lesão, do crime militar impróprio, que é uma lesão, um furto, um roubo, alguma coisa desse tipo, é um civil, quem julga é o juiz de direito singular, não forma conselho. Desde que não seja aquele caso do homicídio doloso, né? No homicídio em si, o homicídio com a vítima civil, o homicídio vai para o tribunal de júri. Se for um militar contra militar, um homicídio, quem julga é a justiça militar. Então, o juiz vai decidir monocraticamente toda vida em que houver o envolvimento de um civil, no caso? Nos crimes militares impróprios, que são aqueles que são previstos no Código Penal Militar e também previstos no Código Penal. E o réu pode recorrer? Pode. Aí o direito de recorrer, o duplo grau, é uma garantia constitucional. Ela é prevista na Constituição e para todas as pessoas, né? Então, o direito do cidadão, seja policial, seja civil. Então, se o policial é condenado pela Justiça Militar, ele tem um amplo direito de recurso, desde que o obedecido declare os prazos e pressupostos do recurso. E no caso de recurso, vai para o Tribunal de Justiça? Tribunal de Justiça. Na estrutura da Constituição Federal, nós somos colocados, a Justiça Militar, a Vara Militar Estadual, ela está na parte da Justiça Militar, da Justiça dos Estados. Então, nosso recurso é para o Tribunal de Justiça e, passando do Tribunal de Justiça, se houver recurso para o Tribunal Superior, STJ, e caso seja questão de competência dele, Supremo Tribunal Federal. Não existe possibilidade nenhuma de um civil, mesmo tendo cometido um crime envolvendo algum militar, ser julgado pela Justiça Militar? Nos estados, não. Agora, na União é possível. Na União existe essa possibilidade do civil cometer um crime contra uma instituição militar e ser julgado pela Auditoria Militar, que é um órgão da Justiça Militar da União. Aí, nesse caso, são instituições militares que estou dizendo, são as forças da União, né? Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, no caso de bombeiros e policiais militares, sempre a Justiça Estadual. Sempre a Justiça Militar Estadual. Eu entrevistei o juiz Roberto Bulcão, titular da Vara Única da Justiça Militar do Ceará. Obrigada pela presença. Obrigado também. O Judiciário em Evidência está terminando. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar no próximo programa.